Bom, hoje nós estamos aqui com a Canon EF 35mm f2, que é uma lente extremamente compacta, leve e muito fácil de usar da Canon, introduzida lá em 1990, ou seja, ela tem 22 anos de design, faz 22 anos que ela está no mercado, e foi lá no começo, né, do sistema EOS, foi 3 anos depois que eles lançaram o sistema EOS, eles apresentaram essa Prime, né, 35mm, que ela era muito famosa antes, né, dos anos 70, 60, era comum você ter de wide angle uma Prime 35mm, e quando começou aquele papo de monte de zoom invadir o mercado dos anos 80, essa daqui ganhou, né, uma característica principal de ser mais luminosa do que as zooms, e a Canon não podia deixar de faltar no sistema EOS, e foi aí que eles apresentaram o 35mm f2 Prime, que o 35mm é muito bacana, né? Um wide angle, na minha opinião, que não chega a ser tão distorcido quanto o 24mm, não mostra tanto do cenário no subject, e também não é aquele look mais batido que a gente já viu no 50mm, que você consegue desfocar mais fácil o fundo. O 35mm é um intermediário entre os dois, e é muito legal para fotografar na rua. Também landscapes, e também você colocar até retratos aí de meio corpo ou até de corpo inteiro em estúdio. Então vamos começar aqui abrindo a caixa, uma adição muito legal aqui da Canon, que é uma primeira série ali que eu falo pra vocês, que ela acompanha na verdade aqui o HUD e o pouch, que aqui o HUD super pequenininho do tipo clique que você encaixa na frente, e um pouch pequenininho, olha só, a primeira vez que eu vi, esse negócio tá gravando, que ele apagou. Aqui é um pouch pequenininho de couro que não é normal, né, sem ser fora da série L você receber, e a Canon colocou aqui um kit completo. E aqui a gente tem a Canon 35mm f2, olha o tamanho disso daqui. É uma lente extremamente compacta, muito simples de usar, né, ela só tem aqui, como é uma Prime, o focus ring aqui na frente. Você já vê que ela expande um pouquinho aqui, e aqui na frente você pode colocar também filtros, né, que ela aceita. Bom, aqui não está escrito, eu não sei, vamos ver na caixa qual que é o filtro que ela aceita. São os filtros de 52mm, eu acho que até 50mm Prime 1.8 também é 50 e quantos? 2mm. Que filtros interessantes aqui que eles não giram, né? Aqui na frente a Canon teve o cuidado de ter essa decisão no design, que é bom para você usar com polarizadores. E uma construção muito bacana, eu acho que ela é feita de plástico, com um mount aqui de metal, muito bacana, olha, super simples também. E essa aqui é a lente, né? Não tem muito o que falar, tem a janelinha de distância aqui, com foco mínimo de 25 centímetros, que é bacana, né, para você desfocar o fundo se você estiver fotografando de perto, tipo flores, ou mesmo outro tipo de objetos pequenos que você consegue pegar o cenário também no seu subject. É um sistema de autofoco que não é o SM, é um outro tipo de motor com um alternador pequenininho, e ele faz um barulhinho e também não tem o full time manual, ou seja, se você quer usar o manual você tem que mover aqui o switch, que ele é bem bacaninha, né, ele é recessed aqui, ou seja, não tem, né, você não acidentalmente não vai mexê-lo. Muito bacana, muito simples, muito divertido, essa lente extremamente leve, são 210 gramas com 7 elementos em 5 grupos. Vamos montar aqui na 60D para vocês terem noção de como fica, né? Olha só como isso fica extremamente discreto, muito bacana de usar na rua. Se você quiser, né, usar o HUD aqui, porque o elemento frontal ele é bem para frente, você pode acabar colocando a mão, e para evitar flaring, já que ela é uma wide angle, só encaixa aqui, ele fica bem duro, né, aqui na frente fica bem fixo. E essa daqui é a 35mm f2, vamos colocar um charme de usar, muito bacana, ando me apaixonando por essa lente, e vamos falar por que na qualidade de imagem. Beijo para todos vocês. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Canon EF 35mm f2, que é uma Prime extremamente fácil de usar, muito compacta, com qualidade de imagem muito boa, né? Ela é bem superior às zooms que a gente tem hoje, por ser uma Prime, e ela tem também muita personalidade, né? Eu sempre falo pra vocês da personalidade das lentes, que é uma atribuição que eu dou ao vignetting que ela dá nas imagens, né, que aquelas bordas que ficam um pouco mais escuras do que o centro, e você consegue reconhecer quase, né, instantaneamente de que lentes são feitas essas imagens por causa dessa característica. E eu gosto muito da 35mm f2 por causa disso. Você consegue atribuir também o desfoque em abertura máxima f2 com esse vignetting. É uma lente com muita personalidade e altíssima qualidade de imagem, especialmente no centro, começando em f2,
que a gente tem uma luminosidade excepcional, nenhuma zoom da Canon tem essa luminosidade, é um stop a mais de luminosidade em comparação ao f2.8. Nessa situação, nas bordas você tem sim uma perda de qualidade de imagem bem grande, por sinal, ele perde a definição, você não consegue ver de fato, né, o que são os detalhes que tem nas bordas, mas o centro, mesmo em f2, a abertura máxima é muito bom, né, é bem comparável até a versão L dessa lente. No centro da imagem é muito bacana. Quando você vai fechando para f2.8, f4 ou até mesmo f8, é onde você atinge resolução máxima, o vignetting desaparece nessa situação e você já tem boa definição de imagem, inclusive nas bordas, que aí chega a ser bem semelhante, inclusive a 35 1.4L. Mas são imagens extremamente contrastantes, né, com a produção de cor impecável, muito bacana. E ela não sofre nada, né? Não tem quase nenhum outro defeito que eu sempre falo pra vocês, entre eles, por exemplo, Chromatic Aberration, que são aquelas linhas coloridas que você vê tanto nas áreas de desfoque quanto nas áreas de muito contraste. Você vê aquela linha roxa que, por exemplo, se você fotografar alguma coisa cromada, você vê isso muito bem. Essa lente não sofre com Chromatic Aberration. E também Blooming, né? Não tem nem do que falar, que é muito bacana. Em f2 eu acho que quase nenhuma lente que eu tenho sofre com o Blooming, só as mais luminosas do que isso. Então a pergunta para quem é essa lente é para quem de fato está procurando esse look diferenciado, quem quer a luminosidade mais do que as zooms, né, que tem várias zooms com 35mm, as mais claras delas 2.8, essa daqui tem um stop a mais em f2. 35mm também é bem diferente dos 50, né? Você é mais difícil de desfocar o fundo porque é um ângulo de visão mais aberto, e ela também não chega a distorcer a perspectiva como uma 28 ou uma 24. Ou seja, é um look bem único, que eu diria quase o campo de visão de dois olhos, né? Coisa que os 50mm seriam um olho só. Muito legal também para quem faz vídeo e quer desfocar o fundo com pouca luz. Uma ótima relação custo-benefício, muito bacana para quem está procurando diferenciar o trabalho com baixo investimento. E essa daqui é a f35mm f2, adoro essa lente. Ela foi uma compra assim inesperada, eu queria uma 35mm, só que não tava com grana para comprar 1.4, eu falei, eu vou dar uma chance para f2, especialmente também pelo peso, né, que ela é bem mais leve do que a 1.4, e a 1.4L também não tem weather sealing, essa daqui também, e eu falei, bom, então não é a hora de comprar uma L, vou para essa, e me apaixonei, muito legal que vem também com o kit completo, com pouch e com hood. Esse aqui é a 35F2 e eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Esse foi mais um vlog do Zek. Espero que eu não tenha ficado estranha a voz, que eu tô quase pra tossir. Mas hoje eu vou esperar até o último beijo. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube, no Vimeo. Eu tenho o canal no Facebook, tem um monte de gente lá, já tem mais de 500 likes. Muito obrigado a todos vocês que têm interesse. O pessoal também do Flickr, eu vou postar as fotos lá, que desde o último vídeo eu não postei porque eu não tenho saco para escrever aquelas legendas. Temos o Pixel Pip no vlogdozek.tumblr, que eu posto sempre um quadro mais fechado em 100% para vocês verem a definição da imagem. É o Vlog do Zek, beijo para todos vocês e até a próxima.